O Norte Livre na área, edição especial de 1 ano de programa. Então, vem com a gente que o programa está muito especial. Vamos falar sobre a famosa que ficou a gravidade zero lá no espaço. No Papo Sem Censura, a gente entrevista o ator e humorista Márcio Tadeu. E tem música com o cantor John Terry. E fica por dentro também do nosso novo quadro, o Mestre Marceneiro. Não sai daí, que seu Norte Livre já está no ar. Olá, gente! Que alegria poder estar aqui neste programa de 1 ano, super especial, contando com o seu apoio, que vem junto comigo e com a família O Norte, construindo o nosso Norte Livre, um lugar democrático, com a informação e o conteúdo de relevância e, principalmente, com qualidade e com impacto. Afinal, transformar vidas através da comunicação é o nosso objetivo. Uma comunicação simples, não violenta e, ao mesmo tempo, levando entretenimento, humor, alegria e falando sério sobre os assuntos da atualidade. Então, vamos para mais um Norte Livre super especial, que a gente já começa falando sobre saúde. A gente sabe o quanto que os jovens e até mesmo pessoas da terceira idade estão recorrendo a vários procedimentos para emagrecer ou para ganhar massa magra, enfim. O objetivo é ter aquele corpo padrão, mas para essas questões a gente tem que ter muito cuidado. E fomos conversar com a médica endocrinologista para saber os riscos que o uso de anabolizante causa no nosso organismo. Vamos conferir. Oi, meu nome é Carla Fernandes, eu sou médica endocrinologista, especialista em hormônios e estou aqui para tirar algumas dúvidas sobre o uso de medicações anabolizantes. Primeiro de tudo, o que são os anabolizantes? Eles são medicações, hormônios voltados para a ação androgênica, agir naqueles receptores de androgênio, de testosterona, sejam eles a testosterona em si ou derivados dela ou derivados dos precursores dessa testosterona. Os anabolizantes, eles são usados com dois intuitos. Um androgênico, ou seja, de gerar aquelas características, masculinas que a gente está mais acostumado. Então, voz, ganho de massa muscular de maneira proporcionalmente maior do que na mulher, presença de pelos, acne, uma certa oleosidade de pele, são alguns das alterações físicas relacionadas ao uso aí com o intuito androgênico. Mas também com o intuito anabolizante, ou seja, de ganho de massa muscular. Não necessariamente de força, mas sim de ganho de volume de massa muscular. E aí, em quais situações médicas o uso do anabolizante ele é permitido? Primeira de todas é na reposição, repor aquele hormônio que está em falta. Lembrando que todo homem que tem uma testosterona baixa precisa ser investigado o porquê dessa testosterona baixa. Se vai ser uma causa primária, testicular, ou uma causa secundária, muitas vezes hipofisária ou hipotalâmica. E aí, nessa investigação, a gente precisa descobrir qual é a causa para tratar justamente essa causa. Lembrando que muitas vezes podem ser causas sérias, como tumores hipofisários, por exemplo, mas na grande maioria das vezes são causas relacionadas à obesidade. Então, só repor testosterona não vai resolver o problema. Muitas vezes ele vai mascarar essa causa e vai gerar, inclusive, uma bola de neve nesse processo, atrasando um diagnóstico correto. Então, diante de uma testosterona baixa, não é só repor, é investigar a causa, tratar a causa e aí sim ter de forma inerente ali ao paciente uma volta da produção ali hormonal da testosterona. Outra dúvida foi como identificar os sinais de que alguém está fazendo uso abusivo de anabolizantes. Nós, especialistas, terminamos que a gente bate o olho e sabe que aquela pessoa está fazendo uso, mas para a população em geral, um ganho de massa muscular com uma velocidade incompatível com a realidade, ou seja, ganhou realmente muito peso às custas de massa muscular em um curto período de tempo, como por exemplo 3 meses, 6 meses ou menos do que isso. Mudança de voz, uma voz mais grave, alterações de pele como aumento da oleosidade, de acne ou de pelos, ter aqueles pelos androgênicos, uns pelos mais grossos, mais volumosos. E algumas outras alterações em partes íntimas na mulher, por exemplo, como clitoromegalia. No homem, ele pode ter atrofia testicular
reversível ou não, e ginecomastia, né? Aumento aí das mamas, ficando com um aspecto mais feminino. Existe um acompanhamento médico ideal para quem faz ou precisa do uso terapêutico dos anabolizantes. Primeiro, quem faz uso de forma anabólica, né, para ganho de massa muscular, com fins muitas vezes estéticos ou de performance, voltado aí para o pessoal que faz algum esporte, lembrando que está cada vez sendo mais difícil disfarçar isso nos esportes realmente que tem antidoping, né? Mas para quem faz realmente com esse intuito, a gente não tem dose segura. Afinal, a gente precisa de doses suprafisiológicas para ganho de massa muscular. Então, seria realmente em excesso, aumentando, por exemplo, o risco de alterações estruturais ósseas, aumento de risco cardiovascular, alterações hepáticas, como inclusive carcinoma, dependendo do tipo de anabolizante. Então, não existe dose segura. A gente nem tem estudos voltados de forma randomizada e de forma realmente confiável para isso, porque desde o início do estudo já é visto o malefício e com isso o estudo é interrompido, porque não vai se fazer algo que traga malefício para o grupo controle, né? E aí, para os pacientes que usam realmente como um uso terapêutico, né, para a reposição ali hormonal que ele precisa, a gente sim tem, porque a gente vai ter uma reposição voltada para níveis normais, por volta aí de 260, 300 até 800 desse nível de testosterona ali total. Então, a gente realmente deixa no nível normal para aquele homem que vai proteger, inclusive, de risco cardiovascular e de alterações ósseas, por exemplo, além de trazer mais qualidade de vida e melhora do estado geral daquele paciente. Quais são as alternativas seguras e naturais para ganho de massa muscular? Todo mundo quer saber. Mas é o básico bem feito, gente. É realmente ter uma atividade física regular, principalmente musculação, que vai construir massa muscular, se esse é o seu intuito, com suplementações como creatina, por exemplo, e com realmente um aporte de carboidratos, mas principalmente de proteínas, adequado, geralmente por volta de 1,8 a 2 gramas por quilo por dia. Então, consulte o nutricionista, siga aí no básico bem feito. O tempo, ele regula muita coisa e vai ser essencial para você alcançar seus objetivos com segurança. Obrigada, doutora Carla Fernandes. Que aula maravilhosa que a doutora deu para a gente aqui, porque a gente sabe os riscos e como é prejudicial a gente se automedicar, fazer ciclos sem acompanhamento médico, né? Mas a gente muda de assunto agora e fala dos espaços, porque teve cantora famosa, mais 4 mulheres, né? Foi um grupo de mulheres que fizeram uma viagem interespacial, é isso mesmo. A empresa Blue Origin fez com que a artista e cantora Katy Perry ficasse a gravidade zero. Vamos conferir essas imagens. Joga aí, Matias, para o público ver. Elas lá no espaço, brincando, todas flutuantes. E dentre essas mulheres que estavam lá, as empoderadas, a cantora Katy Perry fez uma fala muito simbólica que diz que essa viagem representa a união das mulheres. Então, como vocês podem conferir, elas estavam se divertindo. Também estava aí jornalistas, diretora de filme, mulheres que têm uma história no mercado profissional e também, né, que tem muita gente por trás envolvida para fazer essa viagem acontecer. Porque eu soube que apenas para colocar o nome na lista de espera, gente, adivinha quanto custa? O nome na lista de espera custa R$800 mil. Imagina quanto não sai uma viagem dessa e quem pode fazer, né? Então, essas celebridades viajaram, né? Chegaram ali bem próximo da gravidade zero, mas não 100%, e tiveram essa experiência. Quando retornaram, a cantora Katy Perry fez um ato simbólico de beijar o chão e dizer que isso significa um ato de amor pelas mulheres, de união feminina, né? Aquela famosa palavra chamada sororidade. E falando em viagem, falando em avião, em aeronaves, a influenciadora GK teve um problema em Orlando, nos Estados Unidos, com o seu passaporte. Como a gente vem acompanhando, a GK fez várias intervenções cirúrgicas, perdeu peso, mudou a cor do cabelo, emagreceu, e na hora que ela foi passar pelo consulado, ela foi quase barrada. Vamos conferir o que ela disse nas suas redes sociais. Fui lá, né, gente, passar na imigração. Quando passei lá, né, o rapaz olhou
meu documento, olhou pra mim, olhou meu documento, olhou pra mim, olhou meu documento, olhou pra mim e falou assim, ó. Aí eu peguei e falei pra ele assim, moço, many surgeries. Ele não quis saber, gente. Quando eu vi, ele já estava colocando meu passaporte numa pastinha branca transparente. Eu disse assim, pronto, não vou entrar, né? Bateu logo aquele desespero, aquele medo. Aí lá vem a mulher me levar lá pra outra salinha, era cachorro cheirando a minha mala de mão. E eu disse assim, meu Deus do céu. Eu só achando que eu tava naquela série, sabe, do aeroporto. E aí, cheguei lá na outra salinha, inclusive tem até outro brasileiro lá, mas a questão dele era outra. E aí o outro rapaz estuda inglês, viu, gente? Sorte que as aulas estão em dia. Aí o outro rapaz parou e me perguntou assim, mas você não tem nenhum documento que pareça com você? Quase que eu dizia, moço, eu não tava nem parecida comigo há um tempo atrás. E aí eu peguei e falei assim, não, vou procurar, né? Aí fui procurar. E aí eu só tinha minha carteira de habilitação. Só que a minha carteira de habilitação, minha foto é muito antiga. Só que eu disse assim, o brilho no olhar deve estar parecido. E aí eu entreguei, eu falei assim, many surgeries. Aí falei que tinha meu Instagram e tudo mais. Falei que ele pode conferir as fotos lá, meu nome, papapá e papapá. E aí eu sei que, não sei se ele pesquisou alguma coisa e tudo mais, e aí deu certo, ele entregou meu passaporte e eu entrei, graças a Deus, estou aqui em Palm Springs, pro Coachella, mas foi um perrenguezinho chique, viu? Tá aí, gente, o desabafo da GK, e a sorte que ela tá preparada, como ela disse, afiada no inglês, conseguiu sair dessa situação, mas fica o recado aí para você, viu? Fez cirurgia, mudou a cor do cabelo, cuidado com os documentos, principalmente quando vamos para viagens internacionais. É bom a gente ficar aí em alerta. Mas a gente sai desse mundo de viagens para falar de uma coisa muito triste, que é o preconceito. O famoso Didi, Renato Aragão, está ganhando visibilidade nas redes sociais de forma negativa após sua filha, Juliana Aragão, vir à tona falar que o pai não apoiava ela por ela ser uma mulher lésbica. Bem, gente, a gente vê Didi sempre sorridente, né, trazendo alegria para as nossas casas, mas o pessoal, né, o familiar dele, aí são outros 500. A filha dele disse que já fez trabalhos de Uber, que está no subemprego, no mercado informal de trabalho, porque não tem apoio do pai. E desde muito jovem vem sofrendo com essas atitudes de preconceito, né, gente, que vão só entre a gente, que leva a depressão, a pensamentos suicidas, a tantas coisas negativas, e a gente às vezes fica triste de ver um ícone como o Renato Aragão, o dono, o próprio humor em pessoa, ter uma atitude tão pequena em um meio que a gente sabe que muitas pessoas são LGBTs, no ramo do teatro, da TV, da comunicação. Então acho que contato com a diversidade ele teve, mas já o respeito e acolher a sua filha está faltando nele. E de contraponto, eu trago aqui para vocês o caso, né, da filha da Gretchen, que se chama Tami, que é um homem trans, e, como a gente sabe, foi uma mulher muito bonita, transicionou, coisa que a filha do Renato Aragão não passou por esse processo, mas Gretchen acolheu seu filho, né, hoje casado, tem uma menina linda, né, político, hoje Tami também exerce um papel legislativo lá em São Paulo, e a gente acompanha, né, o contraponto dessa situação, famílias que aceitam e famílias que não aceitam, mas vamos pegar o lado positivo e trazer Tami e Gretchen como referência de diversidade e de aceitação. É isso aí, a gente tem um encontro agora no Papo Sem Censura com o ator e humorista Márcio Tadeu. Não sai daí que a gente volta já já. João Pessoa cresce com mais moradia. E a realização de um sonho se torna ainda mais especial quando se participa da sua construção. É um sonho que todo mundo queria, né, realizar, trabalhar aqui e saber que um apartamento desse aqui vai ser meu, né? 791 famílias vai morar aqui, show de bola. Cada tijolo é um passo a mais para mim construir minha própria casa. Agora eu vou poder, né, viver tranquilo, com dignidade com a minha família no apartamento novo. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Sua voz promove o desenvolvimento. Sua voz alimenta a esperança. Sua voz indica os caminhos para um futuro cada vez melhor. Orçamento Democrático Estadual. Participe, debata e contribua. Semeando ideias, a Paraíba colhe frutos. Confira os locais e datas das reuniões na sua região. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba.
Norte Livre na área, nesse programa especial de 1 ano. Que claro que eu não posso de reforçar meus agradecimentos aí a você, que nos acompanha nas redes sociais, via streaming, no YouTube, nas plataformas digitais, e que junto com seu apoio, vem construindo junto com a gente esse crescimento da comunicação por todo o Nordeste. E agora a gente está naquele quadro que eu sei que você espera ansiosamente, que é o Papo Sem Censura. Hoje, recebendo ator, humorista, renomado nacionalmente e pessoense, paraibano, Márcio Tadeu. Que honra é recebê-lo. Seja bem-vindo aqui no Norte Livre. Ai, cara, não, honra é minha. Muito obrigado. Primeiramente, parabéns, né, por 1 ano, né? Que você está aí levando a notícia e as informações precisas para os seus telespectadores e na área digital também, né? Porque hoje esse é um movimento que eu estou começando a me inserir. Eu sei que você vai perguntar sobre isso, mas que também é totalmente novo. Então você já está aí há 1 ano. Então, assim, parabéns por esse 1 ano. E dizer que a honra é minha de estar aqui para falar para as pessoas que queiram saber como é que está a vida do ator, do humorista Márcio Tadeu. Vamos saber agora, né? Porque a gente sabe que você é João Pessoa, né? Pessoense. Sou pessoense. Mas você sempre morou aqui, sempre foi para São Paulo. Como é que você viaja assim nacionalmente? Então, a minha história com minha Paraíba, com minha João Pessoa e o meu bairro do coração, que eu encho a boca para falar, que eu considero bairro, considero uma cidade, que é o bairro do Mangabeira. Eu migro para o Rio de Janeiro em 2012, exatamente, porque eu faço um primeiro trabalho em 2010 e em seguida, em 2011, vem um outro. O primeiro foi Morde a Sopra, falando de telenovelas, e depois Avenida Brasil, que foi um boom. Aí, a partir daí, eu resolvi ir morar no Rio. Mas até então eu ficava transitando entre Rio e João Pessoa, né? Mas sou um apaixonado pelo Rio de Janeiro também, são 18 anos convivendo lá. E agora de férias da minha última novela, Terra e Paixão, e acho que estou voltando aos pouquinhos às minhas origens. Estou querendo me aquietar um pouquinho mais em casa, sabe? Aquela coisa Será? De voltar às minhas origens. Entendi. E, Márcio, e nessas suas viajadas, né, nesse seu mundo de conhecimento, como é que você entra, né, não só nas novelas, né, mas no teatro, na direção de espetáculos? Como é que você bebe dessa fonte? Como é que surge? Então, eu sou muito grato a Edinaldo do Egito, em memória, Cristóvão Tadeu, né? Pessoas que eu tive a oportunidade de conviver e beber na fonte e aprender. Rubens Teixeira, Eliezer Colim também em memória, Fernando Teixeira e tantos grandes nomes e vultos do cenário paraibano, com quem eu tive a oportunidade e o privilégio de aprender. E a minha história começa no teatro, através do Roberto Cartacho, num curso de iniciação no Espaço Cultural. Ele tinha uma equipe lá e formava, né, era um curso de iniciação mesmo que durava 6 meses. Mas foram 6 meses que mudaram e transformaram a minha vida para o que eu sou hoje. Então eu sou eternamente grato ao Roberto Cartacho, que já passou para o andar de cima, e uma equipe que o acompanhava também. Aí em 2007, Karine, eu tenho a oportunidade de fazer um teste para uma minissérie, que era o Romance Enigmático do Ariano Suassuna, que veio ser rodado aqui em Itaperuá. E aí eu passo, e esse é o meu primeiro pontapé inicial na Rede Globo de televisão. Mas antes disso, o menino, o jovem, já tinha esse sonho? Já. Eu acho que a arte me pegou ainda na fase de criança, de adolescência. Eu acho que eu nasci para isso. Eu sempre fui o gordinho engraçado da turma na escola, o irreverente, o que levava o bom humor, a alegria. Você tem ideia, cara? Eu nunca me incomodei com apelido, por isso que eu não lembro apelido que eu tive. Por tudo que me chamavam, eu ria. Sargento Garcia, Rolha de Pulso, João do Gás, sei lá o quê. E assim, eu era a diversão da minha sala. Né? Eu era a diversão da minha sala. E ali eu comecei a descobrir essa veia através das aulas de arte, né? de educação artística, que no tempo da gente, eu não sei hoje como é que está, mas a gente entrava numa sala com vários instrumentos, começava a manuseá-los para descobrir qual que a gente tinha afinidade. E aí eu passei por vários desses instrumentos, me identifiquei com alguns, mas o que eu gostava era de representar, era de dar vida, de criar.
de levar essa emoção, essa empolgação. E eu percebi que eu tinha o dom para coisa quando eu conseguia fazer coleguinhas rirem e chorarem ao mesmo tempo. Isso a gente está falando Do início de tudo, de da fase de 10, 11 anos, que foi onde começa essa identificação. Porque o teatro, de fato, vem acontecer na minha vida já na fase da juventude, né? Que foi... eu tenho uma particularidade que eu gosto de falar. Eu também tive um encontro muito forte dentro da arte na igreja, né? Eu tive uma experiência espiritual na igreja presbiteriana aos 15 anos de idade, onde eu comecei espiritualmente aprendendo, né, sobre essa relação do homem com o celeste, né, essa relação... O sagrado. Exatamente, né? Religião que vem do lugar. Então aí eu também comecei a ser convocado para os encontros que para fazer graça. Né? Tinha os retiros espirituais que tinha uma noite chamada do humor. E ali eu imitava desde o presbítero, o diácono, o pastor, sei lá quem fosse. Então ali tinha essa identificação. Você tem uma ideia, cara, muito engraçado. Chegou uma época na minha vida que algumas igrejas brigavam para me levar para os retiros. Nós ele dá tudo, você vai pagar o retiro. E eu achava isso muito massa. Tudo em João Pessoa. Tudo em João Pessoa aqui. Eu tive uma primeira experiência na igreja presbiteriana, depois me abri para a igreja batista. Algumas pessoas sabem, outras não, que eu fui pastor, né? Eu sou bacharel. Eu sou bacharel em teologia, pastor na igreja batista durante 4 anos. Tive uma experiência maravilhosa, lidar com pessoas, com o ser humano. Por isso que eu falo que esse é um dom, uma dádiva de Deus, né? E hoje as pessoas falam, você abandonou a igreja, você não... Mas eu acho que eu me encontrei num outro espaço, utilizando o dom, o talento que Deus me deu para alcançar as pessoas de uma outra forma. Sem tabu, sem regras, sem dogmas, porque hoje, às vezes, aquilo que era para acolher e abraçar, tem expelido as pessoas, né? Pelos pré-julgamentos, para muitas coisas mais. Mas o que interessa aqui é dizer que a igreja também foi muito importante nesse pontapé para eu chegar onde eu cheguei hoje. Ou seja, sua fé me transformou. Muito, muito, muito. Ter a maturidade que eu tenho hoje, saber abraçar o meu próximo com a minha imagem de semelhança também. Eu acho que isso aproxima. Não existe aqui distanciamento de eu sou melhor, eu sou maior, eu sou aquilo. Não. Somos todos seres humanos. E se aprendêssemos a nos respeitar e nos amar como o sagrado pede, tudo seria bem diferente. Então, sua família já via que você tinha um fim aí para a arte, para os palcos. Sim, e minha família, por isso que eu digo, até na minha família o negócio é meio humorístico. Porque minha mãe era do candomblé, um lado da família espírita kardecista, o que é que você vai fazer numa igreja evangélica? Você vê o sangue do Pereira. Mas o importante é que todo mundo se encontrou, todo mundo se achou, todo mundo é feliz. Eu sou feliz. E houve uma convergência de fés. Exatamente, exatamente. Acabou que você bebeu de todo um pouquinho. Em várias fontes, em várias fontes. E se tornou essa estrela. Pra você falar uma coisa que é muito engraçado. Eu já fui, e se me convidarem, eu não tenho problema nenhum de transitar em qualquer espaço e ambiente. Vou saber respeitar a minha entrada e vou saber respeitar a minha saída. Mas isso também não vem do seu lado ator, profissional? Eu acho que isso ajuda também, porque a gente tem que saber, cara, é tão complexo. É tão complexo essa coisa, né? Que às vezes você diz assim, você quer impor o que você é. Eu sei quem eu sou. Eu não preciso provar nada para ninguém. E eu acho que quando você abraça, isso já mostra quem você é. Mas não é o abraço que eu falo de assim, eu sou superior a isso. Não. É que eu aprendi a abraçar. Você está me entendendo? Eu aprendi a me aproximar, a sentir o meu semelhante da maneira mais pura, mais viril possível, sem me deixar navegar por caminhos que as pessoas falam, mas eu vou andar aqui, vou andar ali. Não, por isso que eu fazia, eu viajo e volto, eu sou recebido em todos os espaços artísticos possíveis da comunicação. Eu tenho porta aberta, graças a Deus, e que assim continue em todas as emissoras. Então, esse menino, esse adolescente cresce, se torna um fenômeno. E cria asas e decola. E né? decola. E agora a gente entra, né? Porque para quem não sabe, eu sei porque eu acompanho, ele faz, para além de novelas,
teatro, Isso, né? cinema. Humor, cinema. Isso. Conta pra gente, como é que você amplia esses seus horizontes? Então, tudo começa no teatro, depois migra para a TV, depois para o cinema, depois o Cristóvão Tadeu, o Gordo Piancó, né, o Zelezinho, o Shaolin, em memória, me colocam nesse universo do humor. Fiz alguns shows com eles quando eram vivos ainda. Daquela turma, acho que vivo tem eu e o Nairon. Né? O Shaolin, o Cristóvão e o Piancó já partiram, né? Mas eu falo dessa efervescência do humor que a Paraíba e João Pessoa viveu quando se pede referência de humoristas paraibanos lá de trás, é o Nairon Barreto, o Marcelo Piancó, que as pessoas me confundiam com ele, e o Cristóvão Tadeu, que as pessoas achavam que eu era irmão por conta do Márcio Tadeu. Mas foram pessoas que eu bebi na fonte, sou eternamente grato, e deram essa passagem para que eu ganhasse o mundo, como de fato nós, graças a Deus, somos gratos por essas pessoas que passaram na nossa vida e deixaram esse legado. Particularidade, dificuldades, a gente sabe que no início às vezes são maiores, Sim. mas você acha que na vida de quem está nesse ramo é sempre um novo contrato? Olha, eu costumo dizer o seguinte, que as pessoas perguntam assim, Márcio, como é que é? Qual o segredo do sucesso? O segredo do sucesso, eu sempre falo, foco, determinação e o principal, fé. E constância em tudo que você faz. Se preocupe com o seu, não se preocupe com o outro. Você sabe que às vezes tem pessoas que não querem que você cresça, que você desenvolva. Então, foca no seu. Pega daqui, pega dali. Eu sou uma pessoa que eu aprendi com minha mãe, que hoje está com Deus. Filho, sábio é todo aquele que aprendeu a ouvir. Então, alguém sempre tem alguma coisa para lhe ensinar. Então, escute, retenha o que é bom, guarde o que é bom e coloque em prática. E sempre sabendo que vão existir as armadilhas pelo caminho. Você tem que estar pronto para isso. Dificuldades, querido, vai ter sempre. Porque se não tivesse dificuldade, não tinha graça. Não tinha valorização. E se você não fosse ator, qual seria a sua profissão? Olha, você sabe que antes de ser ator, eu fui professor. Fui coordenador pedagógico, fui diretor de instituição educacional. Eu tive um projeto social que eu cuidava de mais de 77 crianças. Sempre com o público. Dando sempre. Pessoas, então, assim, eu acho que não tinha como desvincular, sabe, Karina? Eu acho que se eu não fosse ator, acho que eu continuaria pastor, missionário, seria a barba já está grande, seria um profeta, eu ia fazer alguma coisa. Ia ser internado logo, né? Porque hoje, quando você fala de simplicidade, amor, honestidade, já falam que você está louco, né? Tá no outro mundo. Infelizmente, os valores foram se perdendo no caminho e é complicado ser honesto e correto, que para muitos é o errado, né? Eu continuo na minha linha, na minha vertente. No que depender de mim, sempre buscaria paz e a minha convivência. E Márcio, conta pra gente como é entrar nas redes sociais. Você está aí já há uns 3 meses intenso, né? Orgânico, com uma equipe maravilhosa, mais de 5 profissionais gravando conteúdo todos os dias. Como é que está sendo para você esse desafio? É um universo novo, maravilhoso. Se eu soubesse, eu teria mergulhado bem antes, mas assim não foi. Tive a oportunidade de conhecer um jovem que está em plena ascensão aí, já há mais de 6 anos nas redes sociais, mais de 2 milhões de seguidores, que é o Alan Smith e a equipe deles, que me abraçaram, me convidaram, que eu sou muito grato por tudo quanto eu aprendi com esse jovem, com a equipe dele, e que agora estou dando o meu voo, é o voo solo, né? A gente aprende para voar sozinho, né? E assim, captei todas as informações possíveis, como eu gosto de brincar com o Alan, com o mestre, né? E aí agora estou colocando em prática tudo quanto com ele eu aprendi. Então, gente, espero que vocês estejam gostando, porque o que eu estou fazendo é o que eu aprendi com Alan Smith, ouvindo diariamente e bebendo na fonte, com ele e com a equipe dele. É um mundo mágico, maravilhoso, eu não sabia, é gostoso fazer, criar, produzir uma linguagem totalmente diferente do teatro, da TV e do cinema, né? Porque tudo você tem que agarrar as pessoas aí nos primeiros 3, 4 segundos. Se você conseguir, o resto do vídeo é sucesso. Senão o pessoal vai meter o dedo para cima. Inclusive, quero aproveitar a oportunidade aqui. Assistam, né, a série Gilmar o Pedreiro. Está maravilhosa essa série, que é do Alan Smith. Ele também está preparando uma próxima aí, que é uma série futebolística também. Inclusive, estou sabendo que eles estão viajando agora para a Europa,
para gravar algo também lá. Então, assim, a gente precisa prestigiar o que é nosso, o que é da terra. O Jason Paletó também, que vem crescendo aí, inclusive no nosso projeto do Seu Mário, que é o mestre de obra brabão lá, que está conquistando o coração da Paraíba e do mundo já, porque a gente recebe muito incentivo da Itália, de Portugal, então a gente já chegou lá naquele local. Que são pessoas que estão produzindo diariamente para levar um entretenimento de qualidade. Então, Alan Smith, minha eterna gratidão a você, meu amigo, sempre, porque se hoje eu estou galgando esse novo universo, é por responsabilidade sua e do meu amigo Marcílio, que também é um parceiro, que foi quem me apresentou Alan Smith, foi o Marcílio, que é um personagem maravilhoso do seu Dedé, e que a gente está junto aí em alguns projetos. Falou em rede social, a gente não tem como não falar de haters. Isso. Você recebe alguns comentários que não são positivos? Recebe e transforma em positivo. Porque eu acho que tudo é uma questão mental, espiritual e o momento que você está vivendo. A minha esposa é mais jovem que eu, graças a Deus, né? Que a minha esperança Amanda, né? é a Amanda. Sobre que em breve vai ser 2 anos de relacionamento. Né? Vamos fazer e comemorar. E assim, o meu braço direito dentro desse universo, que ela me orienta em muitas coisas, que ela é mais jovem que eu, tem uma cabeça mais aberta para isso, eu falo que eu sou um dinossauro. E ela é minha filmmaker, é minha editora, e às vezes ela fala assim, amor, isso é um hater, porque eu boto coraçãozinho, boto risada, falo obrigado. Ela fala, você não precisa nem responder, fala, porque se ele não está se agradando do seu produto, mas ele quantos milhões de pessoas, né, como num vídeo que está batendo aí 1.800.000 Gente, views. Muita coisa. E entra uma pessoa para dizer que vídeo chato, eu vou começar a fazer bom, tem um chato. Tá dando 1.800.000, então eu vou começar a fazer vídeos melhores. Mas aí faz parte. Eu não deixo que essas coisas me alcancem, não, sabe? Eu acho que eu criei uma barreira, uma blindagem, que hoje eu me amo, eu me vejo, eu me olho, eu me abraço nas oportunidades que o universo e essa energia que há no ar me dá. Mas estamos chegando ao fim do nosso papo sem censura. Foi muito rápido, muito bom. Eu gosto sempre de pegar na mão dos meus convidados, dar energia, agradecer por esse momento, essa troca. Eu lhe abracei, você todo suado, após o seu espetáculo. Não sei se você lembra que eu disse, eu recebo essa energia. Isso, eu lembro. A vida é troca. Eu lembro. A vida é olho no olho, é isso. É pé no chão. Olha, eu ia falar exatamente isso para você, Karina. Esse gesto aqui do apertar as mãos, que é uma troca de energia, e a troca do olhar. O olhar, ele é muito sincero. Quando alguém olha para você e fala, te amo, olha no olho. Porque o olho vai dizer se é só educação ou se verdadeiramente ele ama você, como você é. Com o seu brilho, com a sua qualidade, com a beleza que você traz. Então, muito obrigado pelo privilégio de estar aqui do seu lado. Eu que agradeço. Muito obrigada, gente. Quer deixar um recadinho aí para os telespectadores? Por favor, acompanhe as redes sociais aí do Márcio Tadeu, @MárcioTadeuOficial. Curte, comenta e compartilha as coisas do seu Mário, o mestre de obra que bota quente nos pedreiros. A gente volta já com o seu Norte Livre, porque tem estreia do quadro O Mestre Marceneiro, que ele vai dar uma super dica para nossa casa. Mas antes você fica com o som do cantor Tom Thierry. Fica aí que a gente volta já. Vamos sofrer aqui agora. Sofrendo com o Tom Thierry. Quando a noite cai, é que eu sinto a falta que você me faz. Saudade que não passa e não me deixa em paz. A sombra de um amor que já brilhou demais. E você foi pra mim a coisa mais bonita que me aconteceu. Não pode imaginar os sonhos que me deu. E quanta insegurança me deixou no adeus. No adeus. Amei você. Sem truque, sem maldade, fiz o meu papel.
Eu quis lhe oferecer o que ninguém lhe deu. Você não acredita, mas eu fui fiel. Fui fiel. Amei você. Mas hoje posso ver que foi melhor assim. Preciso te esquecer pra me lembrar de mim. A vida continua. E no brilho de uma pedra falsa, dei amor a quem não merecia. E eu pensei que era uma joia rara, era bijuteria. Das mentiras, das palavras doces, e vi calor no seu olhar tão frio. E na beleza do teu rosto esconde um coração vazio. Isso é sofrência com o Thierry. Amei você, sem truque, sem maldade, fiz o meu papel. Eu quis lhe oferecer o que ninguém lhe deu. Você não acredita, mas eu fui fiel. Fui fiel. Amei você. Mas hoje posso ver que foi melhor assim. Preciso te esquecer pra me lembrar de mim. A vida continua. E no brilho de uma pedra falsa, dei amor a quem não merecia. E eu pensei que era uma joia rara, era bijuteria. E das mentiras, das palavras doces, e vi calor no seu olhar tão frio. E na beleza do teu rosto esconde um coração vazio. Vazio. João Pessoa cresce com mais moradia. E a realização de um sonho se torna ainda mais especial quando se participa da sua construção. É um sonho que todo mundo queria, né, realizar, trabalhar aqui e saber que um apartamento desse aqui vai ser meu, né? 791 famílias vai morar aqui, show de bola. Cada tijolo é um passo a mais para mim construir minha própria casa. Agora eu vou poder, né, viver tranquilo, com dignidade com a minha família no apartamento novo. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Sua voz promove o desenvolvimento. Sua voz alimenta a esperança. Sua voz indica os caminhos para um futuro cada vez melhor. Orçamento Democrático Estadual. Participe, debata e contribua. Semeando ideias, a Paraíba colhe frutos. Confira os locais e datas das reuniões na sua região. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. Simbora sim, com o Thierry. Aqui é sofrência garantida. A fumaça acaba com meu pulmão. A bebida destrói o meu fígado. A saudade afoga meus olhos e mesmo assim
sobrevivo. Tem pedaço de mim em camas variadas, amores mal vividos, bocas mal beijadas e noites mal dormidas. Cê sabe o motivo, a razão e a culpada. Então, como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios, se eles estão salvando o que fez comigo? Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado, se eu só te esqueço assim, anestesiado? Como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios, se eles estão salvando o que fez comigo? Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado, se eu só te esqueço assim, anestesiado? Moda boa! Isso é Thierry. Tem pedaço de mim em camas variadas, amores mal vividos, em bocas mal beijadas e noites mal dormidas. Cê sabe o motivo, a razão e a culpada. Então, como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios, se eles estão salvando o que fez comigo? Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado, se eu só te esqueço assim, anestesiado? Como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios, se eles estão salvando o que fez comigo? Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado, se eu só te esqueço assim, anestesiado? Anestesiado. Isso é Thierry. Eu aqui curtindo juntinho aí com você, porque eu quero deixar aquele recado de sempre. Para você acompanhar as redes sociais do Sistema Norte, www.sistemanorte.com.br, e também vai lá dar aquela moralzinha nas minhas plataformas digitais, @Karina Espínola, e fica por dentro de tudo que está acontecendo aqui no Norte Livre e também, né, no factual das notícias, o que está acontecendo no Brasil e no mundo, através do Sistema Norte de Comunicação. Antes da gente ir para o Mestre Marceneiro, falar daquela dica de casa que eu sei que você ama, a gente está aqui com ele, o cantor, né, o artista, Tom Thierry, que está com um projeto novo, né, Tom? Com certeza. Obrigado primeiramente pelo convite, Karina. Obrigado ao Sistema Norte pela oportunidade de estar aqui apresentando meu trabalho. Eu que estou retomando essa carreira que estava pausada devido à pandemia. Tiveram outras oportunidades de voltar, mas agora eu estou voltando em definitivo. Essas músicas que você estava cantando agora há pouco, como é que você se sente botar tudo isso para fora? Gente, eu cresci escutando Bruno e Marrone dentro de casa, sou apaixonado por Bruno e Marrone. Cresci no lar que todo domingo eu escutava um pouquinho de sertanejo, então assim, eu sempre fui muito apaixonado pelo ritmo do sertanejo. E agora eu estou com esse projeto, voltando às raízes do que eu gosto, voltando a tocar o sertanejo. Porque, para quem não sabe, eu comecei a banda lá em 2017, era uma banda de swingueira, que eu comecei inspirado no que Deus o tenha, Gabriel Diniz, eu comecei inspirado nele, essa banda parou e hoje agora eu retomo com o projeto que eu queria ter seguido desde o começo, que foi o sertanejo. E agora com novidades, com o novo sócio, né? Isso, estou com meu sócio, meu batera, Jeff, que me dá um apoio muito grande, é um cara que, véio, é meu braço, hoje é meu braço direito, é um cara que sempre está comigo para tudo. Se o cachê não dá, ele aperta junto comigo. Se o som não dá, a gente bota o que dá, entendeu? Então assim, a gente tá um pelo outro, graças a Deus. E você nasceu no meio da música, como é que você se identifica com essa arte? Não, eu não nasci no meio da música, mas eu sempre cresci ouvindo o que meu avô colocava para tocar, certo? Então assim, por muito tempo ele colocou Roberto Carlos, Benito de Paula, e aí colocou um pouco mais pra frente da minha infância Bruno Marrone, que foi onde eu me achei e me apaixonei. Entendeu? Você conheceu já pessoalmente Bruno Marrone?
Infelizmente não. Meu sonho é, inclusive, cantar junto com eles. Pois vai acontecer, tudo que a gente sonha Em nome de acontece, Jesus, né? em nome de Jesus. E conta pra gente, qual é essa proposta, quais são os projetos para 2025 de Tom Thierry? Eu tô planejando lançar o meu CD, né? Já tenho músicas autorais, eu sou compositor também. Já lancei, inclusive, uma, tá no Spotify, se vocês quiserem escutar. Maldita Dor de Amor, o nome da música. Tá a indicação já. Isso, já escuta lá no Spotify. E o plano é daqui pro final do ano lançar um CD com todas as minhas músicas autorais. E agora no dia 30 nós estaremos na Terapia do Vitinho. Inclusive estou aqui para convidar você é minha convidada. Terapia do Vitinho no Celebration Altiplano, dia 30 de abril, véspera de feriado. Então quem quiser ir para essa festa, segue o perfil lá, @Terapia do Vitinho, que só vai entrar na festa quem estiver seguindo o perfil. Entendi. E lá vai ser uma pegada bem descontraída. Vai ter sertanejo, forró, pagode, vai ser uma mistureba. Entendi. E conta aí pra gente, assim, essa inspiração de botar esses sentimentos pra fora. Você é romântico, né? Porque eu tô percebendo isso aqui, viu, gente? Porque é uma música intensa, né? Exatamente. Eu sou aquele cara que já sofreu demais por amor, já amou demais. Hoje sou apaixonado pela minha esposa, Ana Priscila, meu coração. Ela e meus filhos, Theo e Matheus. Um beijo pra vocês. E assim, toda a experiência de sofrimento, para um cantor e compositor, a gente bota na letra, né? A gente transcreve e faz para emocionar o público. Vocês vão poder ver um pouquinho na música que eu já lancei e nas futuras, em nome de Jesus, que vai estar lançado daqui pro final do ano. E como é que o público vem reagindo aí? Como é que você sente esse calor? Cara, eu tenho uma recepção muito calorosa do público, um feedback muito bom. No último show, inclusive, que eu fiz uma participação com o seu casal favorito lá no Espetos Geisel, o público chegava para minha esposa e dizia, caramba, esse cantor canta muito. Então, assim, esse feedback é o que impulsiona a gente a continuar e a não desistir. Porque é aquela coisa, cara, eu já desisti demais. Eu já parei demais essa carreira. É um sonho que eu tenho desde muito novo. Então, é um sonho que eu quero colocar para frente. Eu quero seguir na música, eu quero crescer na música. E eu quero mostrar para esse público o meu talento e a minha vontade. E você falou, né, do grande imortal Gabriel Diniz. Você era amigo dele? Como é que era? Só inspiração? Não, eu não era amigo dele, mas eu gostava muito, muito da pessoa, além do artista. Porque eu cheguei a encontrar com ele algumas vezes. Ele sempre foi muito atencioso. Ele era uma energia incomparável. Eu tinha amigos, inclusive, que conviviam junto com ele. Infelizmente, eu não consegui conviver com ele. Mas era um cara, assim, de uma energia surreal. Era um cara que transmitia luz. Então, assim, eu tentava trazer para o palco, no começo lá, quando eu tinha a banda swingueira, um pouco do que ele era. Entendeu? Porque, assim, para mim, ele era um artista completo. Hoje, nós não temos no mercado um artista que se assemelhe a ele, da completude dele. Entendeu? Então, assim, eu acho que Gabriel faz uma falta, deixou uma lacuna muito grande no mundo da música, mas deixou uma inspiração para muitos, não só eu, mas muitos cantores que estão aí, correndo atrás do seu sonho. Tenho certeza, principalmente daqui de João Pessoa, tem em Gabriel Diniz uma inspiração. Então, que Deus o tenha e obrigado, GD, por tudo. É isso aí, gente. E para finalizar, qual o recado que você deixa aí para o público que está aí lhe conhecendo agora, né, acessar suas redes sociais? Gente, curtam a música no Spotify, compartilhem para os seus amigos, Maldita Dor de Amor no Spotify de Tom Thierry. E me sigam no Instagram, @Tom Thierry. Lá vocês vão poder acompanhar um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho do meu dia a dia, que eu posto sempre. E é isso. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade e vamos embora. Seja sempre bem-vindo, Tom. Muito obrigado. Eu espero que seja a primeira de muitas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gosta de arrumar casa? Cara, eu amo. Eu amo arrumar casa. Então eu vou te convidar para assistir hoje o segundo episódio do quadro Mestre Marceneiro, que vai mostrar a confecção e também a parte final da montagem de móveis projetados na nossa casa. Vamos conferir. Olá pessoal, me chamo Vitor Oliveira, sou designer de interiores e faço parte da gestão comercial da Fina Arte Móveis Planejados. E hoje a gente está trazendo para vocês aqui no quadro Mestre Marceneiro um assunto bem importante, né? Quais são os processos que ocorrem dentro da marcenaria para que o meu móvel seja instalado e montado na minha casa, na sua casa? Você já se perguntou como é que são os processos? Então vamos lá. Eu estou aqui para lhe explicar e para a gente
construir junto todo esse conteúdo bem legal. Quando um cliente nos procura, né, a primeira parte do processo é o briefing. Mas, Vitor, o que é briefing? Nada mais é do que uma conversa, né, com o setor de projetos mais o cliente, onde nessa conversa nós vamos extrair o gosto do cliente, o dia a dia da família, o objetivo do ambiente. Vamos extrair se o cliente gosta de uma cor mais madeirada, mais natural, ou se ele gosta de uma cor mais lisa, mas com um tom um pouco mais marcado, e outros pormenores. Após o briefing, que é essa extração do que o cliente deseja, nós vamos para a parte projetual. Então é nessa parte que a equipe de projetistas, eles começam a fazer o projeto no programa 3D, que é um programa que ajuda, né, aqui a mostrar melhor para o cliente, para que ele tenha uma visibilidade melhor do projeto, em relação à abertura de porta, em relação ao puxador e outros pormenores que permeiam a construção do projeto, né? Feito o projeto, o cliente aprovou o projeto, nós vamos para a parte de orçamento. É nessa parte de orçamento que nós vamos fazer toda a parte de negociação para chegar ali no valor ideal para que o cliente quer investir naquele projeto. Fechado o orçamento, dando ok ao orçamento, o cliente vai para a parte de contrato. Nessa parte de contrato, nós mostramos o quê? Todo o processo. Mostramos todo o processo em que sentido? As etapas, né, na ordem cronológica e quanto tempo o cliente vai passar em cada etapa, né? Porque é através do contrato que a gente consegue dar o start aí nos demais processos de produção. Após a assinatura do contrato, é importantíssimo, é imprescindível que a equipe da marcenaria ela vá à casa do cliente novamente e faça o levantamento técnico, ou seja, a medição técnica. Mas, Vitor, o que é a medição técnica? Nós vamos na sua casa, nós levamos nossa trena manual ou digital e fazemos todo um levantamento técnico refinado. Nós vamos medir tomadas, pontos hidráulicos, rodapé, tudo que compõe o seu ambiente e que pode vir a gerar algum tipo de desacordo no projeto. Então, pessoal, é justamente nessa etapa de medição final que nós vamos fazer aquele pente fino no ambiente que os móveis serão instalados. Vamos medir também paredes, pé direito, portas, janelas, como já falei anteriormente, tudo que compõe o ambiente, né? Após feita essa medição final, a equipe de projetos que fez o projeto que foi aprovado, ela adequa o projeto à medida real do ambiente, porque muitas das vezes os clientes que procuram planejados estão com os ambientes ainda em reforma, né? Então a gente gera primeiro orçamento, a gente gera o projeto, mas como trabalhamos com um produto sob medida e totalmente personalizado, não é um produto que se tem em estoque, você entende? Então a gente precisa realmente fazer essa parte com bastante atenção, bastante cuidado e carinho, tá? Feito isso, a equipe de projeto ela vai fazer a adequação do projeto vendido com as reais medidas do teu ambiente, né? E vai gerar um anexo do contrato. É um outro documento que ele é uma continuidade do primeiro contrato, que nós chamamos aqui de caderno executivo. Vitor, o que é esse danado de caderno executivo? Nada mais é do que um caderno de detalhamento daquilo que você contratou. Então, neste caderno terá todas as informações importantes com relação a se as dobradiças foram com ou sem amortecimento, as espessuras dos MDFs, as cores que você escolheu, os tipos de puxadores com as cores dos puxadores que você também escolheu, as alturas, as larguras, as profundidades dos móveis, né? Então, realmente é um pente fino detalhado daquilo que você comprou, daquilo que você contratou. E aí, finalizada essa parte do canal executivo, nós convidamos você, né, cliente, ao nosso escritório, onde a equipe de projeto, o projetista responsável, vai fazer a leitura desse caderno, lhe explicando tudo e mostrando. É um caderno que tem várias imagens, realmente são as imagens mais próximas possíveis do que o móvel será quando for instalado. Então, nessa leitura, quando o cliente ele valida, ele dizendo que sim,
Finarte, está validado o caderno, vocês podem produzir o meu projeto. Ok, validado o caderno executivo, a Finarte aqui, com a equipe de projetos, vai fazer o quê? O plano de corte. Mas o que é o plano de corte? É como a gente vai aproveitar as chapas. Nós sabemos que as chapas de MDF, elas medem 1,80 por 1 por 2,73, né? E aí existe também a questão dos veios, quando é, por exemplo, as cores madeiradas. Então, tudo isso influencia na sequência do corte da chapa. Se o veio foi na vertical, se o veio foi na horizontal, então tudo isso vai reverberar também no plano de corte e no melhor aproveitamento da chapa de MDF, ok? Após esse processo de corte, ocorre aqui em nossas instalações de fábrica a pré-montagem dos móveis. A pré-montagem, o próprio nome já diz, é onde a nossa equipe aqui, né, composta por profissionais gabaritados, experientes, eles vão montar as caixarias dos móveis, vão pegar as laterais, vão montar a base, vão montar o fundo do móvel, enfim, ele vai montar o esqueleto do móvel, para quando esse móvel chegar na sua casa, ou na sua clínica, ou no seu comércio, ele já chegue pré-montado. Acarreta isso, o que é que isso acarreta? Numa montagem, numa instalação, que é um processo pós-pré-montagem, mais ágil, né? Uma instalação limpa, até porque se a gente trabalha com móveis sob medida, aliás, 100% sob medida, significa que esse móvel ele vai te garantir um melhor aproveitamento do teu espaço, né? E aí, no processo de instalação, não será necessário se fazer grandes cortes. Haverá alguns cortes de ajustes, o que é natural e normal, e nós explicamos tudo isso no contrato, né? Que é o que realmente elucida e direciona todo o nosso processo. E essa instalação será uma instalação rápida, onde os móveis serão colocados nos respectivos lugares que são indicados pelo caderno executivo, porque o caderno executivo também é um documento que os montadores usam para se orientarem no ambiente. É a bússola da montagem. Porque quando chega na sua casa, muitas vezes, chega aquele quebra-cabeça. Chega tudo embalado, obviamente, etiquetado, mas o montador precisa desse documento onde ele vai olhar, ele vai se situar no ambiente e ele vai usar como bússola para a instalação. Feita a instalação, finalizada a instalação, nós fazemos a vistoria final. O que é essa vistoria final, afinal de contas, Vitor? Eu, Vitor, junto com o projetista, vamos à sua residência ou ao seu ponto comercial, né, onde o projeto foi contratado, e realizamos uma vistoria, onde vamos olhar como ficou realmente a instalação, como ficou o acabamento dos móveis, né? Se tem algo que dá para melhorar, que dá para corrigir, e aí a gente faz essa vistoria junto com você, cliente. E aí o cliente dando ok na vistoria, quando o cliente também assina um documento dando ok na vistoria, nós finalizamos a entrega do cliente. Aí você fala, então quer dizer que a relação da marcenaria com o cliente terminou. Pelo contrário, nós da Finarte damos 5 anos de garantia para nossos clientes. Então, a relação com você, cliente, ela não termina no final da montagem. Pelo contrário, nós começamos a nossa relação no final da montagem. Durante 5 anos você vai ter toda uma assistência técnica, né, preventiva, porque dentro desses 5 anos, completados 6 meses após o final da montagem da instalação, nós enviamos uma equipe ao local, onde fazemos mais uma vez uma outra vistoria final, né, a fim de detectar algum vício que pode ocorrer naturalmente pelo uso do móvel. Não significa que foi um erro, mas muitas vezes a gente esquece, né, que é um móvel que tem que ter todo um cuidado, bate a porta com força, empurra, e a porta desregula, natural, pode vir a acontecer, e a gente manda uma equipe nossa aí para te auxiliar nisto, tá? Então, a Finarte tem esse cuidado com vocês. Finarte Móveis Planejados
excelência em tudo o que faz. Muito obrigado, gente. Até a próxima.